das Crônicas, capítulo de número 20. Eu me sinto honrado nesta noite por poder estar aqui no 20º aniversário do Ministério Expressão e Louvor. Eu estou muito feliz e honrado por poder estar ministrando nesse culto tão abençoado e abençoador. Trago da minha igreja e do meu pastor um abraço caloroso ao pastor Joel, pastor Maurício Gomes, e também do pastor auxiliar, pastor Lucas Anunciação Padilha. Manda um abraço forte ao pastor Joel, sua esposa, e toda esta linda igreja. Amém? Eu quero louvar a Deus pela vida da irmã Marilene, que nos fez esse convite, pela receptividade, né? Se bem que vindo da irmã Marilene, né? Ela é uma doce pessoa, juntamente com o seu esposo, o irmão Ari. Eu estou muito feliz e honrado com este convite. Nós vamos estar meditando na palavra do Senhor. Eu estava orando a Deus e pedindo a Deus uma palavra para a noite deste dia. Haja visto que é uma noite muito especial, onde está se comemorando 20 anos do Ministério Expressão e Louvor. E nós vamos ler o texto de 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 13. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, nós vamos ler dos versículos 13 ao versículo 22. Se acharam, diga amém. Amém. Glória a Deus. Aliás, olha para quem está do seu lado, diz assim para ele, diz assim para ela: você fica bem mais bonito com um sorriso no rosto. Amém? Glória a Deus. Que bom. Essa igreja é uma igreja linda, tá, irmãos? Estou muito alegre de poder estar aqui louvando a Deus com os irmãos. Se acharam, digam amém. Versículo número 13 diz assim: todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então o Espírito do Senhor, no meio da congregação, veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jehiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Disse ele: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eles subirão pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis de pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, e o Senhor será convosco. Josafá prostrou-se com seu rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém lançaram-se perante o Senhor e o adoraram. Então se levantaram os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coreitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em alta voz. Pela manhã cedo levantaram-se e saíram ao deserto de Tecoa. Saindo eles, Josafá pôs-se em pé e disse:
ouvi, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. E tendo ele tomado conselho com todo o povo, ordenou cantores para cantarem ao Senhor e o louvarem por causa do esplendor da sua santidade, enquanto saíam na frente do exército, dizendo: rendei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que tinham vindo contra Judá, e todos foram desbaratados. E você diz amém. Por favor, permaneça com sua Bíblia aberta. O tema da mensagem nesta noite é: diante das maiores crises, Deus nos dá as maiores vitórias. Amém? Vamos repetir? 1, 2, 3. Diante das maiores crises, Deus nos dá as maiores vitórias. O texto que nós lemos, eu tenho certeza que é um texto extremamente conhecido dos irmãos. Mas, meditando precisamente a partir do versículo 1, nós nos deparamos com uma notícia que chegou até o rei de Judá, a saber, Josafá, que fez com que Josafá tivesse algumas atitudes que contribuíram para que o Senhor desse livramento ao seu povo. O versículo 1 diz o seguinte: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns dos meunitas ou das montanhas de Seir, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns e disseram a Josafá: vem contra ti uma grande multidão. Josafá estava cuidando do povo, administrando o seu reino e vivendo tranquilamente, quando de repente chega a notícia que os filhos de Amon, que os filhos de Moabe e alguns da montanha de Seir se levantaram contra o reino e o reinado de Josafá. E eles eram grandes. O texto diz que era uma grande multidão. Agora eu vejo algo extremamente interessante na vida deste homem de Deus. Era comum naquela época os exércitos guerrearem, mas Josafá, ao receber a notícia que uma grande multidão vinha contra ele e que suas forças eram pequenas, e que diante daquele grande e numeroso exército ele não tinha condições de pelejar e de lutar, o versículo de número 3 do segundo livro das Crônicas diz que Josafá teve medo. Diga para o seu irmão: Josafá teve medo. O medo de Josafá fez com que Josafá tomasse algumas atitudes. O versículo 3 é claro, quando diz: e temeu Josafá. A multidão vinha para destruir. O inimigo vinha para destruir, irmão Marilene. Eles vinham sem dó e sem piedade. Eles queriam destruir o rei, o reino e todo o reino
era servo de Deus, amém? Josafá era homem de Deus. E a partir do versículo 3, nós vemos um rei, um homem que tinha autoridade, um homem que tinha pessoas subordinadas a ele, um homem que tinha um exército, um homem que tinha material bélico para lutar. Nós vemos esse homem tendo medo, possuído de medo, e por conta desse medo, ele vai buscar a presença de Deus. O versículo 3 diz: temeu Josafá e pôs-se a buscar ao Senhor. Josafá não foi buscar ajuda de outro rei. Josafá não foi buscar ajuda de outro exército. Josafá foi buscar ajuda do exército celestial. Aleluia. Josafá entendeu que aquela peleja, aquela batalha, aquela afronta e aquela perseguição só seria vencida com a intervenção do céu. E diz o texto, irmãos, que ele começou a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. Que coisa linda, que grande exemplo este homem de Deus estava nos dando diante de uma crise, diante de uma dificuldade, diante da adversidade. Josafá vai buscar ao Senhor. Pergunta para o seu irmão: quando você está em crise, passando por dificuldades e adversidades, quais são as suas atitudes? Josafá foi buscar o Senhor. Josafá foi falar com Deus. Josafá foi contar para Deus o seu problema. Ele viu que suas forças eram poucas e que sozinho ele não tinha condições de resolver esta situação. Então ele vai buscar ao Senhor, e por conta dessa busca ao Senhor, ele apregou um jejum em toda Judá. Todos os homens estão agora orando e jejuando, orando e jejuando e clamando ao Senhor. Josafá buscou a Deus no momento de maior dificuldade da sua vida. Eu aprendo e aprendo muito com este homem aqui, porque na maioria das vezes nós deixamos para falar com Deus quando são esgotadas todas as alternativas. Eu aprendo com este homem que a primeira pessoa que deve ouvir as nossas dificuldades, as adversidades e problemas é quem tem poder para mudar a história da nossa vida, que é o nosso Deus. Amém? Tem muita gente hoje passando provações, lutas e problemas, porque está contando seus problemas para as pessoas erradas. Conte primeiro para Deus, ele vai te dar direcionamento. O texto diz, irmãos, que ele começa a buscar ao Senhor. E eu acho lindo a iniciativa do líder. Eu acho lindo a iniciativa do rei. Foi o rei que chamou o povo para a oração. Foi o rei que chamou o povo para buscar a Deus. Foi o rei que chamou o povo para jejuar. O rei entendeu que havia necessidade do povo se prostrar diante de Deus. O rei entendeu que aqueles inimigos que vinham contra ele só poderiam ser derrotados se o Senhor estivesse na sua frente. E ele começou a buscar o Senhor. E a partir do versículo número 5, ele diz: pôs-se Josafá em pé perante a congregação de Judá e de Jerusalém na casa do Senhor, diante do átrio novo. Ele disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus dos céus? Tu dominas sobre todos os reinos, de todos os povos, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Josafá entendeu que nas mãos do nosso Deus e do Deus dele havia força e havia poder, e nenhum exército
Versículo 7. Ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre. Habitam nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos na tua presença, diante desta casa que leva o teu nome. Clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Além de orar, ele orava com sabedoria. Coisa linda o exemplo de Josafá. Mas agora estão aqui os homens de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, por cujo território não permitistes que os filhos de Israel passassem quando vinham da terra do Egito, de modo que deles se desviaram e não o destruíram. Vê como vos dão pago vinho para lançar-nos fora da tua herança que nos quiseste herdar. Versículo 2: ó nosso Deus, não o julgarás, pois em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em ti. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Que oração sábia! Como Josafá expressou para Deus no momento de adversidade e de dificuldade, contando para Deus o que tinha acontecido e dizendo que agora os amonitas, os moabitas e os da montanha de Seir se levantam contra ele. É uma grande multidão, ele não sabe o que fazer, ele está perante o Senhor, toda a nação está de joelhos dobrados, clamando ao Senhor. É por isso que o Salmo 121, verso 1 diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O próprio salmista responde: o meu socorro vem do que fez. Diga para o teu irmão: teu socorro vem de Deus. Teu socorro vem de Deus. Tem muita gente procurando socorro em vários outros lugares e não na presença de Deus. Está difícil? Está vivenciando crise? Aliás, crise hoje virou algo comum no meio da sociedade, né? É crise conjugal, crise financeira, crise. Mas eu vejo dentro desse texto aqui que o nosso Deus, ele tem poder para mudar toda e qualquer situação adversa que nós estejamos vivenciando. Amém? Você consegue visualizar? Enquanto o rei Josafá está de joelho dobrado, clamando, os inimigos estão vindo, irmã Marilene, porque os inimigos, eles vêm mesmo para matar, roubar e destruir. Mas ele vai buscar a Deus, e eu tenho certeza, tão certo como hoje é domingo, que Deus está falando com alguém aqui esta noite. Ele vai buscar o Senhor, ele vai clamar ao Senhor, porque ele sabia que Deus iria se manifestar, porque ele também tinha o que nós temos, ele tinha fé. Tem muita gente se desesperando, e não são adversidades tipo essa aqui não, são coisas pequenas, são coisas simples, mas o Senhor está falando conosco nesta noite. O primeiro passo que você deve dar em meio à adversidade, em meio à perseguição, em meio à dificuldade, é buscar ao Senhor. Está escrito: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. O Senhor quer te ouvir. O Senhor quer ouvir a tua oração. O Senhor quer ouvir o teu clamor. Tem um versículo muito conhecido
33:3, todo mundo conhece, né? Clama a mim e responder-te-ei. Às vezes as pessoas não têm resposta porque não clamam. E o versículo é lindo quando diz: anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você nem sabe. Resultado de clamor. Zacarias capítulo 2, versículo 10, parte A. Clama outra vez. Está difícil? Clama outra vez. Está difícil? Clama de novo. Não resolveu? Continue clamando até que o milagre aconteça. Você pode dizer amém? Amém. O homem está orando, gente. Ele está clamando, ele está buscando, ele está jejuando, ele está fazendo a parte dele. Vale lembrar que os inimigos, eles estão vindo para destruir o seu reino, para destruir as famílias, para destruir o reinado todo. Mas Josafá está orando, e eu acho lindo essa iniciativa, e acho mais lindo ainda como Deus não se esquece de Josafá, quando levanta o profeta para falar com ele. Ele está clamando ao Senhor, e uma das frases mais lindas que eu vejo nesse texto é justamente a última frase do versículo de número 12, quando ele diz: não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão firmados no Senhor. Eu acredito, pastor Joel, que ele ganhou o coração de Deus naquela hora ali. Senhor, eu não sei o que fazer, mas meus olhos estão em Ti. Eu aguardo a Tua providência, eu aguardo o Teu agir. Eu estou esperançoso que o Senhor vai fazer algo em prol do Teu povo que está clamando, buscando e orando. E como o nosso Deus é um Deus que ouve, amém, irmãos? Nosso Deus ouve. Amém. No versículo de número 13, olha só que coisa linda. Todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então, de repente, a bênção do Senhor vem de repente, né, irmãos? De repente. Diga para o seu vizinho assim: é de repente. Eles estão clamando e orando, buscando ao Senhor, falando com Deus e pedindo: Deus, tem misericórdia. Não temos força, mas nossos olhos estão no Senhor. Então Deus chama um profeta chamado Jaziel. Jaziel, meu povo está clamando, meu povo está orando, meu povo está intercedendo. Versículo 14: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel. Versículo 15: disse ele: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, olha só como Deus é tremendo, irmãos. Deus não se esqueceu de mencionar o nome daquele que fez com que a busca ao Senhor fosse prioridade. E tu, ó rei Josafá, ele podia ter dito assim, né? Ouvi todos vós, moradores de Judá e de Jerusalém, né? Mas ele fez questão de mencionar o nome de Josafá. Sabe por quê? Porque a iniciativa de buscar a Deus foi da liderança. A iniciativa de clamar a Deus foi da liderança. A iniciativa de orar, de clamar e jejuar foi do próprio rei. E tu, ó rei Josafá, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. De fato, era um exército muito grande. Pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Irmãos, já passou por um refrigério na sua vida? Aquele refrigério que diz assim: que alívio. Já viu? Quando você está por uma pressão muito grande, de repente você recebe aquele livramento, recebe aquela bênção, aquele milagre, e você diz: tirou um peso das minhas costas. Quando o profeta se levanta no meio da congregação e diz para eles: não temais, nem vos assusteis, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus, Josafá respirou aliviado. E ele continua dizendo:
Amanhã descereis contra eles. Eles subirão pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale de fronte no deserto de Jeruel. Nesta batalha não vereis de pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Neste exato momento, versículo 18, Josafá prostrou-se com seu rosto em terra, e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor e o adoraram. Por quê? Porque Deus trouxe a resposta que a oração deles estava pedindo. Quando o rei Josafá disse: não sabemos o que fazer, Deus disse: deixa comigo, essa peleja não é sua, essa peleja é minha. Escuta, irmão, a peleja é de Deus. Diga profeticamente: a peleja é de Deus. Tem gente que entrou aqui hoje precisando ouvir esta palavra. Agora olha só que interessante. O versículo de número 19 diz: então se levantaram os levitas dos filhos dos coatitas e os filhos dos coreitas para louvarem ao Senhor em alta voz. Eles começaram a louvar ao Senhor, eles começaram a glorificar ao Senhor. Agora peraí, Deus já falou com eles, disse que a peleja não é deles, mas os inimigos continuam ouvindo. Aí é que entra o ministério de expressão e louvor. O texto diz, irmãos, versículo 21: tendo ele tomado conselho com o povo, ordenou já tinha o ministério de expressão e louvor lá naquela época. Olha só que coisa tremenda aconteceu aqui nesse texto. Tendo ele tomado conselho com o povo, ordenou cantores para louvarem ao Senhor, e louvaram por causa do esplendor da sua santidade. Enquanto saíam na frente do exército, diziam: louvai ao Senhor, pois o seu amor, a sua benignidade dura para sempre. Foi o que você leu no texto inicial? Foi? Agora entenda uma coisa: o rei Josafá ficou tão cheio de confiança que ele se levanta diante da congregação e diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Ele estava dizendo para o povo: acreditem que foi o Espírito do Senhor que usou o Jaziel para dizer que a peleja não é nossa, mas é de Deus. Ele chamou os líderes e disse: já que a peleja é de Deus, prepare todo o nosso exército. Colocaram o exército em fileira. Só que hoje nós vamos pelejar de uma forma diferente. Amém? Hoje nós vamos para a peleja de uma forma diferente. Geralmente o exército vai à frente, a artilharia, a cavalaria, a infantaria vai à frente, aqueles homens fortes, robustos, armados, eles vão à frente do exército. E quando ele prepara todo aquele exército, Diácono Ari Júnior, ele faz algo diferente, que eu nunca vi nenhuma estratégia de guerra como a do rei Josafá. Ele preparou todo o seu exército e chamou o ministério expressão e louvor para ficar à frente do exército. O coro estava à frente do exército, o coral estava à frente do exército. Talvez aquelas pessoas com pouca sensibilidade espiritual não estivessem entendendo nada, o porquê de um exército atrás de um coral. Mas Josafá sabia o que estava fazendo. O texto diz, irmãos, versículo 22:
para finalizar a minha participação. Eles vão caminhando para o local da peleja. Eles sabiam que a peleja não era deles. Eles sabiam que a peleja era de Deus. Agora, nada disso teria acontecido, irmãos, se Josafá não estivesse confiando em Deus. Está escrito: confiai no Senhor perpetuamente, pois o Senhor é uma rocha eterna. O exército está pronto, o coral está pronto, e eles vão cantando: louvai o Senhor, pois a sua benignidade dura para sempre. Louvai o Senhor, pois a sua benignidade dura para sempre. Aí lá no meio do coral tinha aquelas pessoas que gostavam de dar glória a Deus, aleluia. Enquanto o coro vai dizendo: louvai ao Senhor, pois a sua benignidade dura para sempre. Alguém dizia: glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E o povo vai dizendo: louvai ao Senhor, pois a sua benignidade dura para sempre. Aí alguém dizia igual você assim: glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E vai o coral cantando: louvai ao Senhor, pois a sua benignidade dura para sempre. Quem sabe até os soldados arriscam ali, né? Louvai ao Senhor, pois a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, pois a sua benignidade dura para sempre. Versículo 22. Quando começaram a cantar louvores ao Senhor, o Senhor pôs... Que coisa? Quem pôs? Não foi o exército, não? Foi quem? Quando começaram a cantar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, que tinham vindo contra Judá, e todos foram desbaratados. 23. Os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir. Ué? Está entendendo o que está acontecendo aqui? Os inimigos que vinham destruir o rei Josafá agora estão lutando uns contra os outros. Só Deus pode fazer isso, amém, irmãos? Para os destruir, para exterminar. Acabando com eles, os moradores de Seir se ajuntaram uns contra os outros para se autodestruir. 24. Nisto chegou Judá ao alto que olha para o deserto, e quando olha para a multidão, viram somente corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum tinha escapado. Lembra o que Deus falou através do profeta Jaziel? Nesta peleja não tereis de pelejar. O próprio Deus desceu ali para dar livramento ao povo. Os inimigos que vinham para destruir o povo de Deus começaram a lutar uns com os outros e se autodestruíram. Quando Josafá chegou com o coral cantando: louvai ao Senhor, pois a sua benignidade dura para sempre, e eles pararam em cima do monte e olharam para baixo. Aquele exército, sabe, irmã Marilene, que disse que ia destruir, que veio para destruir, acabar com o rei, acabar com o reinado. Sabe onde eles estavam? Todos mortos. Quando é que começou isso? Na oração de Josafá. E quando o povo começou a cantar louvores ao Senhor. Vocês vão louvar a Deus ainda, não vão? Posso pedir vocês para vir aqui à frente? Para louvar ao Senhor? Irmãos, diz o texto, que eles desceram e durante 3 dias saquearam os despojos do inimigo. Ainda ficaram ricos. E diz o texto sagrado, versículo 30: e o reino de Josafá teve paz, pois o seu Deus lhe concedeu repouso. Você pode dizer glória a Deus? Com a permissão do pastor, podemos ficar de pé? Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Logo em seguida, em ato contínuo, o ministério estará louvando a Deus com seus louvores. Levante sua mão para o céu comigo agora. Quantos entenderam essa mensagem? Diga amém. Amém. O que eu acho mais lindo nesse texto aqui é que quando eles estavam louvando e quando eles estavam adorando,
Senhor pôs emboscadas. O Senhor confundiu os inimigos. E aqueles que queriam destruir o povo de Deus foram destruídos por eles próprios. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivenciado, não sabemos quais são os seus problemas, adversidades e dificuldades, mas eu queria que agora, no momento deste louvor, você adorasse a Deus de uma forma diferente. Você adorasse ao Senhor em espírito e em verdade, como está escrito em João capítulo 4. Eu gostaria que você agora abrisse o seu coração, porque assim como Josafá disse para aquele povo, eu quero dizer para você também: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. O louvor que eles vão cantar será um louvor profético para a sua vida, eu creio assim. Então esteja orando em espírito, porque essa atmosfera espiritual é propícia para o Senhor operar milagres em nosso meio, amém? Quantos creem que Deus ainda opera milagres? Jesus ainda faz milagres no meio da sua igreja. Quero convidar os nossos músicos. Nós vamos repetir: a igreja vem. Eu creio que aqueles levitas ali que conduziram o povo à vitória pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Além da expressão e louvor, é você que está aí nesse banco, amém, igreja? Glorifica o Senhor, porque você é esse levita também, você é esse adorador. E a igreja vem como aquele que brilha mais que a luz do sol. Nada vai parar a igreja do Senhor. E nós declaramos sobre a sua vida nessa noite: nada vai te parar. Nada vai parar a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor não são esses bancos. A igreja do Senhor sou eu e é você que está aí, em pé agora. Então você tome posse e cante conosco: a igreja vem como aquele que brilha mais que a luz do sol. E glorifica ao Senhor enquanto nós cantamos, porque a vitória é sua, no nome de Jesus. Glória
Amém, irmãos? Glória a Deus. Levante a sua mão. Querido Deus, eu te glorifico, Senhor. Tua presença é real neste lugar. Sentimos a tua presença e a tua unção nesta noite, Senhor. Tu estás aqui, ó Deus. Ó bendito Deus. Eu quero ministrar sobre a tua igreja agora, Senhor. A tua bênção, ó Deus. Que aqueles que entraram aqui esta noite com alguma dúvida ou algum problema insolúvel, dificuldades, adversidades, perseguições, Senhor, em nome de Jesus, eu ministro, Senhor, que tu estás entrando com providência hoje, como Jeová Jireh, o Deus da provisão. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, eu te glorifico, eu te exalto, porque tu és fiel. E como diz a tua palavra, Senhor, ainda que o teu povo seja infiel, o Senhor permanece fiel. Nessa noite vamos agraciá-los com a tua presença, Senhor. Esses louvores que foram entoados aqui, Senhor, nós sentimos a tua graça e a tua unção. E eu peço a ti, Deus, continue abençoando esse ministério. Que eles continuem frutificando, Senhor. E continuem sendo bênção, ó Deus, por onde eles entrarem, por onde eles passarem, que eles sejam boca de Deus falando ao povo em nome de Jesus. E você dá uma grande salva de palmas para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Mistura com glória a Deus e aleluia. Amém. Pastor Jorge, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite que me foi feito. Eu me sinto muito honrado e espero poder voltar no Brasil. Deus abençoe a todos. Deus abençoe essa igreja em nome de Jesus. Irmãos, pastor